Muito bom dia para todos vocês. Estamos no ar com mais um episódio do Podcast Mais, aqui na Rádio Maracaí FM, também na Rádio Cidade FM e no nosso canal do YouTube, Podcast Mais. Já está seguindo a gente no canal? Ainda não? Corre lá e começa a seguir. Vai lá no canal do YouTube, vai lá, digita Podcast Mais e segue a gente lá, porque tem muita entrevista interessante que já aconteceu aqui no podcast. Você pode dar uma olhadinha lá. Com certeza são histórias incríveis que pode acrescentar muito na sua vida. Então vai lá, segue a gente no Podcast Mais no YouTube. E eu quero agradecer aqui em especial nossos patrocinadores que faz tudo isso acontecer. Junto com a gente, Flitnet, sua melhor conexão. Quer conexão de qualidade? Não quer passar raiva com a internet? Quer assistir seus filmes? Quer trabalhar tranquilo? Então você tem que ter Flitnet. Com certeza não te deixa na mão. Mais velocidade para você, mais rapidez para você poder fazer seus negócios, assistir seu filme ou falar com aquelas pessoas especiais na sua vida. Também com a gente, o melhor café do planeta. Café Naviraí, juntinho com a gente aqui no Podcast Mais, patrocinando e levando para você essas histórias que mudam a sua história. Também quero agradecer a Cambaru Materiais para Construção. Vai construir? Vai reformar? Tem lugar certo para você comprar. É na Cambaru Materiais para Construção. Corre lá. E hoje, gente, dia 30 de março de 2026, segunda-feira, está acabando o mês de março, né? Esse mês tão importante para todos nós que a gente celebra o mês da mulher. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje, dia 30 de março, amanhã, dia 31, já acaba o mês. Eu não poderia deixar de trazer uma pessoa forte, uma mulher que conta história, uma mulher que é exemplo para nós. É uma mulher guerreira, uma mulher que tem muitas histórias. Ela é da minha família, para falar a verdade, eu queria trazer minha mãe, mas minha mãe é mais difícil. Então eu trouxe a minha tia, que tem uma história de vida incrível e que eu acho que vale muito a pena ser contada para todos nós, até mesmo para a gente conhecer a história dessas mulheres valentes. Ela nasceu em 1948. Imagina como era a vida da mulher em 1948. E de 1948 até aqui, até hoje, ela vai contar como foi essa história de vida dela. Porque para finalizar o mês de março, no nosso último podcast do mês de março, eu queria uma mulher forte, uma mulher guerreira, por isso ela está aqui. Rita Moreira Malheiros Pinto. Depois tem uma história engraçada que eu vou contar para vocês que aconteceu agora aqui nos bastidores, tá? Mas já eu conto, porque agora eu quero cumprimentar e dar as boas-vindas para essa mulher que é exemplo, para essa mulher forte, para essa mulher guerreira, para essa mulher que ouvindo a história dela, com certeza, todos nós, tanto homens como mulheres, vamos nos fortalecer com essa história linda de vida. Muito bom dia, tia. Seja bem-vinda no nosso podcast mais. Que orgulho receber a senhora aqui. Bom dia, minha querida. Deus te abençoe. Amém. Eu também estou muito feliz por estar aqui com você neste dia. Tia, eu quis trazer a senhora Sim. aqui porque eu conheço a história da senhora, da minha mãe, história de vida, mulheres guerreiras, que nasceu num tempo onde era muito mais difícil ainda ser mulher. Com certeza. Onde as mulheres tinham que ser muito submissas aos maridos, onde as mulheres não tinham direito algum, a não ser ficar dentro de casa e tendo filhos, né? Aquele tempo a mulher servia para procriação. Somente. Então eu quero falar, a senhora nasceu em 48. Em que cidade? Mamonas de Monte Alto, estado da Bahia. Ela nasceu, gente, em Mamonas de Monte Alto, estado da Bahia. É uma baiana, mulher porreta, mulher de garra. Tia, e quando a senhora nasceu de uma família tradicional, tinha pai, mãe, como que é? Conta pra mim como que é a história. Mãe. Tinha mãe e pai. E pai, Uhum. Aí separaram e a gente veio para Minas. Eu vim para Minas com 30 dias de nascida. 30 dias de nascida, a senhora veio para Minas porque o pai e a mãe separaram. A gente ficou em Minas, eu fiquei em Minas até os 11 anos. Certo. E tia, eu tenho certeza, porque naquele tempo, separação era coisa do outro mundo, né? Ninguém separava, ninguém podia separar. Não. Principalmente as mulheres, eu acho que quando separava naqueles tempos, tinha muito preconceito, tinha né? muito preconceito. Né? Tanto que a gente mudou de estado, né? A minha mãe veio com a minha avó, que era a mãe dela,
para Minas. E mudou de estado por conta disso, por causa da separação? Acredito que sim, porque naquele tempo as coisas eram muito, 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 muito difícil, muito preconceito, muito cuidado, muito, né? Porque a mulher que separava do marido naquele tempo era mulher que não valia nada. Que não valia nada. Todo mundo olhava ela com muito preconceito e naquele tempo não valia nada. Tinha que ficar quietinha, gostando ou não gostando. Tinha que engolir. Tinha que engolir. Não tinha voz. Não tinha voz. Mulher, nessa época, não tinha voz. Mulher começou mesmo a ter voz, eu calculo que de uns 35 anos para cá. É, né, tia? E para falar a verdade, até hoje em dia tem alguns lugares que a gente não tem voz. Não tem voz. Mas a gente vai quebrar esse preconceito e vai porque a gente acredita que mulher tem que estar em todos os lugares. Em todos os lugares. E é porque ela quer estar, porque a gente fala que mulher tem que estar onde ela quer estar, mas eu acho que mais que isso, mulher precisa estar para o mundo ficar melhor. Porque a mulher com o pensamento dela, com o jeito dela de viver e o homem com o jeito dele, unindo os dois e os dois viverem em todos os lugares dentro da sociedade, eu acredito que a gente vai ter um mundo melhor. Eu também acredito. Ô, tia, naquele tempo tinha fogão a lenha, era fogão a gás, luz elétrica. Como que era para vocês acender uma luz? Não tinha luz, era lamparina. Era com querosene. Tem muita gente de hoje em dia que não sabe o que é isso. Não sabe. Que é lamparina? Lamparina é assim, pegava uma latinha de qualquer coisa e colocava um fundo, aí fazia uma tampa e aquela tampa era um bico assim, tinha um bico. Aí naquele bico fazia pavio de algodão ou de pano do que tivesse. Sim. Geralmente era mais tecido de saco branco, que era o tecido que tinha existia antigamente. Naquela época. Não tinha loja de tecidos, não? Nós nunca conhecemos loja de tecido. Aí, gente, olha para vocês verem, não faz tanto tempo. Minha tia tem quantos anos, tia? 78. 78. Nesse tempo a senhora devia ter uns 15, ou de 11, 15 anos. Então, quer dizer, 60 anos atrás não tinha energia elétrica. Não. A luz de vocês era lamparina. Era lamparina. Aí colocava o querosene. Dormia assim, no outro dia, quem dormia com a lamparina acesa, tinha que correr e lavar o rosto antes de tirar a mão, porque estava tudo preto assim. O nariz. Então, por causa da fumaça. Vocês dormiam com aquela lamparina acesa. No outro dia, quando amanhecia, tinha que ir lá correr, limpar, lavar o rosto, porque estava tudo cheio de fumaça. Cheio de fumaça. Era que situação. Era incrível, Esse era o ser humano, a vida do ser humano há alguns anos atrás. Era o ser humano. Não existia sabão em pó, não existia buchinha de lavar roupa, não existia que boa. Não tinha que boa? Como vocês lavavam roupa? A gente lavava roupa, pelo menos eu e a sua mãe, que fomos criadas junto, a gente não tinha poço com saril. Era uma cacimba, as palavras cacimba. Não tinha aquele saril que você jogava o balde e ia o saril puxando? Nem isso tinha. Nem isso tinha. Aí isso, gente, eu quis trazer minha tia para vocês verem as dificuldades que as mulheres já passaram. Mulheres que estão agora com 70 anos, como que era a vida delas? Era lamparina, acordava, tinha que lavar o rosto, porque o rosto estava preto de fumaça. Não tinha nem saril, porque teve um tempo que tinha saril, você tirava água. E naquele tempo nem saril tinha. Não. Aí jogava o balde, puxava a água e punhava uma tábua. Puxava com a corda? Com a corda. Aí punhava uma tábua ali na beira da cacimba, punhava uma tábua na beira da cacimba, esfregava com sabugo. Não tinha buchinha. Lavava a roupa com sabugo? Com sabugo. Sabugo de milho? E sabugo de milho. E naquele tempo se usava muito linho. Nossa, tia, sério? E a sua bisa, que nós fomos criados com ela, quando nós chegava para pôr a roupa no varal, ela olhava peça por peça. Para ver se estava limpa? Para ver se estava limpa. Tinha que trazer branca. Tinha que estar branquinha. Ela olhava peça por peça? Peça. Se tivesse alguma coisa, volta, vai lavar. Naquele assim tempo, o sistema era bruto. Era bruto. Não tinha moleza, não. Moleza, não passava a mão na cabeça. Não, lavar louça era... No tempo da senhora, os pais batiam? A gente, pelo menos, não. Assim, não precisava. Porque teve um tempo, algum tempo atrás, que os pais batiam. Não tinha lei que protegia as crianças? Não, aquele tempo ainda batia, só que a nossa... a nossa mãe não. Era boazinha. Era só de olhar, só que olhava. Sabe? Sim. Olhava, a gente já entendia. Só que também a gente não saía fora da linha. Chegava uma visita em casa, a gente não ia na sala. Não, né? Não. Naquele tempo, se chegasse visita, as crianças tinham que ficar longe. Não, tinha que ficar
Longe. E tia- Não passava entre duas pessoas. E tia, é um tempo que, tipo, as crianças, até hoje, algumas pessoas ainda é assim, mas aquele tempo do pai e da mãe olhar para você, você já entendia que não era Já para você ficar sabia. ali. Eu e sua irmã, nós não esperava nem olhar. Nós Já? já tinha aquele sistema. Nós tínhamos um tio que ele tinha uma fazendinha. Então, nós morávamos numa cidade que se hoje em Minas chama-se Capitão Enéas. Certo. A gente saía, eu não lembro Vocês se nós... vieram da Bahia para Minas. Para Minas, é. Aí minha tia, a nossa tia, irmã da nossa mãe, casou com um senhor, Que tinha uma um fazendinha. pernambucano, é. Sim. Aí a gente saía da cidade, que ficava eu, sua mãe e sua bisa. Certo. E nós saíamos, eu não me lembro se nós saíamos, era 3h30 ou era 4h30. Nós Da saíamos madrugada? com a lua, é. A gente Vocês saíam andava com a lua? 7 léguas com a 7 lua. léguas quer dizer 7 quilômetros? Então, eu não sei como que é. Porque naqueles tempos vocês falavam légua, né? Era légua. Aí nós ia pela estrada, você sabe, E Minas... tinha que sair 3h30 da manhã, 4 horas para fazer chegar o quê? cedo lá na fazenda, Pra para fazer o ajudar quê? na farinha. Ele tinha pra casa trabalhar. de farinha para trabalhar. Quantos anos vocês tinham nessa época que vocês iam? Nós tinha 10 anos, 8 anos, 9 Com anos. 10 anos, 8 anos, 9 Era. anos, ia trabalhar às Pegou. 3 horas da manhã? Nossa! Gente, Aí isso é a para gente- vocês conhecerem um pouquinho da história, como as coisas funcionavam antigamente. Não tinha moleza. Aí a gente passava sempre na casa de uma senhora quando o dia estava querendo clarear. Ah. Aí ela fazia o café dos mais velhos Certo. e o café das crianças. Era separado? Era separado. Aí nós chegava assim, esse episódio eu nunca esqueço. Sempre é o que a sua mãe comenta sobre isso aí. Minha avó sentava assim, eu sentava de um lado e a sua mãe sentava do outro. Certo. E ela tinha um menino chorão e o menino chorando em cima da taipa do fogão, assim, um fogão de lenha. E ela esqueceu de adoçar o café das crianças. Nossa, Aí era uma xícara de esmalte, mas uma xícara grande. grandona. E É. ela esqueceu de adoçar e deu É. café para vocês sem adoçar. Deu. E E daí nós- vocês falaram que estava sem açúcar. Não podia falar? falar. Naquele tempo não podia. Eu tomava um gole, sua mãe tomava outro, E uma olhava pra outra, E nós né? tomamos tudo do café. Quando ela foi experimentar para dar pro chorãozinho, nós falamos, não, tava bom. Aquele tempo não tinha negócio de reclamar, não. Não, tomamos café sem açúcar. E a Sem nossa açúcar. avó era rígida. Se eu chegasse numa Não casa... podia reclamar. Não, vocês estão com fome? Não, obrigado. Mesmo que estivesse morrendo de fome, você tinha que falar que não estava com fome. Aí a gente chegava lá nessa fazendinha do meu tio, do nosso tio, chegava lá umas 7 horas. Certo. Aí ia pra farinheira. Então era longe mesmo, porque você ia 3 horas da manhã, 4 horas para nós só chegar às 7 horas. parava num Andava lugar, 3 horas todos os 3 dias. horas. Não, aí nós ia e ficava lá Aham, 8 sim. dias. Ah, tá. E aí ficava 8 dias, depois voltava. Um trecho nós ia pela linha do trem, outra hora nós ia pelos pés da serra, que agora eles não falam serra, fala morro, né? Certo, Não, morro. Nossa, era Aham. serra. Aí chegava lá, aí ia pra farinha. Aí a gente rapava mandioca para limpar. O cavalo era quem tocava. Com 8 anos, 8, 9, 10 É. anos, vocês iam trabalhar, rapavam mandioca, não E podiam tirava por reclamar. vidro, não. Manteiga, nós Ah. batia assim, sabe? Na mão. Colocava o leite na cabaça e nós batia Para fazer manteiga. até tirar Não tinha esse manteiga negócio de ir por- no mercado comprar. Não, fazia era para vender. Requeijão, Vocês faziam tudo. tudo. Não tinha mercado, não tinha não, venda. não tinha nada. Tinha que fazer tudo Tinha ali. que fazer tudo ali. Arroz, feijão, Tudo como socado comprava? no pilão, arroz era quem quisesse comer. Vocês tinha que colhia? socar. Colhia, era socado no pilão, ninguém comprava arroz. Colhia o arroz, socava Socava no pilão para poder fazer. O café torrava e socava no pilão. Sua Essa mãe é a vida socava das de mulheres duas. de antigamente. De Não essa tinha época. nenhum recurso, não Não, tinha não nada. tinha recurso Vocês nenhum. tinham que produzir para comer. Tinha que produzir. Passava roupa com ferro à brasa. Ferro à brasa. Quem conhece Pra ferro à passar brasa? linho. Muita gente não conhece ferro à Não brasa. conhece. Ferro à brasa, você ponhava a brasa dentro de um ferro, que era um ferro mesmo. Você abria aquele ferro, ponhava a brasa. Eu lembro que ainda do meu tempo, você chacoalhava aquele ferro para sair a cinza para depois passar a roupa. E passava linho, a gente passava linho. E hoje tem muita gente que acha que a vida é difícil. É difícil. Hoje não se lava nem o coador.
Gente, E aquele antigamente, tempo no tempo socava o da, café. da dona Rita Moreira, Malheiros Pinto, você tinha que lavar roupa, tirar água no puxando na corda. Você lavava a roupa com sabugo, não tinha buchinha, não tinha nada. E sabão, o que vocês usavam de sabão? Fazia sabão de soda Fazia em casa. em casa. Não Era comprava no mercado. Não tinha. A gente não sabia se existia mercado. Não tinha nem supermercado. Não. Aí vocês lavavam a roupa lá, passava no ferro, luz era de lamparina. Era que tinha lamparina. Que pôr querosene. Querosene. E na hora que acordava tinha que lavar o rosto, porque Tinha. essa é a vida das mulheres de 1950, 1960, 1965, né, tia? Até aí. Até por aí. E não faz muito tempo, tia. Não, 1965 não faz tem muito 40. 65 tem 40 anos. Né? 40 não, 65, 60 anos. 60 anos. 60 anos, então não faz muito A tempo vida que a gente não tinha nada. Era, E foi muito mas rápido, a gente né, a era evolução. feliz, foi. Vocês eram felizes? Nossa, mesmo com toda a tinha dificuldade? missão, a gente ia para as missões. O que é fazia, missão? Assim, bastante dia de missa, a gente falava, vai ter as missões. Aí a gente ia para as missas. Ia para as missas. E vocês eram felizes? Era. Minha finada avó costurava, ela fazia aquelas roupas para nós. Vocês assim, não iam de na loja, retalho. vocês não iam na loja tinha, comprar roupa? Não existia, nós Vocês não costuravam sabia em casa? Aí ela fazia assim, aí nós engomava, jogava nas moitas de capim santo, que aquele tempo usava muita roupa enrodada. Aí fazia o saiote. Tinha o saiote, a gente passava na goma, jogava na moita de capim santo, que era para passar e vestir por baixo do vestido para ficar rodado. Aí vocês Era jogavam muito vocês gostoso. engomavam a roupa. Engomava o saiote. Hoje O em dia as vestido pessoas fica- não sabem o que é engomar roupa, Não tia. sabe, não Hoje em dia sabe. eles conhecem máquina de lavar, Tudo. conhecem geladeira, Secar, supermercado. tudo. E hoje em dia é tudo mais fácil. Por isso que eu sempre falo para as pessoas olhar e ser gratos por tudo que Por tem. tem hoje. Porque olha a dificuldade que vocês passavam antigamente para poder ter as coisas. Para poder ter Se as queria coisas. comer, tinha que colher o arroz, socar no pilão para poder ter o arroz na mesa. Feijão, como que era o feijão? Também. Era Mesma tudo coisa. colhido. E carne, como que vocês Então, faziam? eu não me lembro. A gente Porque eu- comia mais galinha e porco. Porque era mais fácil. Não tinha Matava assim, e já não comia. tinha assim, o que tem hoje para mistura? A gente comia o que tinha. O que tinha. Carne, acho que era muito pouca. Para falar a verdade, eu lembro de um tempo que a minha mãe falava que matava porco, aí eu colocava numas Nas latas latas de banha. de banha, porque a banha conserva Conserva a carne, a carne. e daí vocês tiravam aquela Tirava carne, e fritava comia. para comer. É. E devia ser muito gostoso. Muito gostoso. Porque banha de porco é muito É bom. muito bom. Além de ser muito saudável. Muito Então saudável. imagina você guardar aquela carne de porco naquela banha e de repente você tirar, fritar e comer com arroz. Era muito bom. Era gostoso? Nossa, era muito bom. Aquilo tinha gente que tinha 4, 5 latas do tamanho do De porco. banha. Enchia. É um tempo que não faz muito tempo, mas que essas mulheres fortes e valentes viveram, sobreviveram. E acima de tudo, é como minha tia diz, era muita dificuldade, mas eles não viram a dificuldade, eles eram Não, felizes. A gente era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia. A senhora acha que antigamente, com todas essas dificuldades, era mais fácil viver do que hoje? Com certeza. Mesmo com a modernidade e as facilidades que hoje tem? Sim. Por que que Hoje tem por que que a senhora muita fala? modernidade, mas tem muita Violência. violência contra tudo. Tem violência contra tudo. Nossa, eu vejo assim violência. A senhora assusta com a modernidade de hoje? Assusto. Filho matando mãe matando bebê. Meu Deus, eu fico assim, eu não me acostumei. Eu acho que ainda esse com mundo isso. moderno que evoluiu tão rápido da vida de vocês, que não tinha nada disso, era lamparina, era fogão a lenha, puxava água no balde lá se quisesse. Eu acho que evoluiu muito rápido, hoje em dia é tudo muito fácil. Eu acho que o ser humano não conseguiu acompanhar essa evolução e no meio do caminho o ser humano meio que se perdeu e ele precisa ajustar a rota e dar valor no que tem valor hoje. Tem que tá. Porque o que tem valor são pessoas, é gente. É E gente. muitas vezes com essa modernidade, as pessoas muito no celular, muito na televisão, muito no computador, elas esquecem de ter o contato direto com as pessoas, de às vezes estar conversando, ter olho no olho. Porque, tia, naqueles tempos não tinha nada disso. E eu tenho certeza que vocês conversavam muito mais. Se comunicava com um parente longe. É, né? Como que não, né? Como que as crianças brincavam antigamente? Ah, Era com o tablet ou era com o celular? Não, era Vocês tinham celular? Nem imaginava que um dia ia existir.
Era passanel. À noite Passanel. tinha Eu ó, brinquei já de passanel, Então. tia, é muito legal. As crianças hoje, acho que ninguém sabe o que é passanel. esconder, Esconde-esconde. balança caixão, balança você. Era assim. Amarelinha, Amarelinha. burquinha, jogar burca. Jogar burca, cantava roda quando tinha assim, vamos Nossa, supor. ciranda de roda. As Ciranda de crianças roda. brincavam de Nossa, ciranda. cantamos muita ciranda de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Quem sente saudade desse som? Quem sente saudade dessa música? Tenho certeza, tia, que muita gente que está ouvindo a gente agora pelas Com rádios, certeza. pela Rádio Cidade, pela Rádio Maracaí FM, também no nosso podcast mais, sente saudade desse tempo. Se respeitava dia de São João, dia de São Pedro, dia de Hoje São... em dia as pessoas nem Tudo sabem quando é tinha dia de São fogueira. João. Não sabe. Hoje em Tinha dia não tem mais nem fogueira, fogueira. As casas faziam terço, acendia fogueira, a gente ia para lá. O Santo Reis passava, a gente tinha que ter aquele biscoito de porvilho feito no forno para servir o café qualquer hora que chegasse a noite. Hoje em dia eu tenho folia de Santo Reis, porque eu já vi pelas ruas de Naviraí, pelas ruas de Itaquerê, eu já vi que tem folia de reis, mas hoje em dia ninguém valoriza, né? Não. Ninguém não nem tem respeita. valor, acabou. Acabou. E antigamente tinha todas essas Tinha. brincadeiras. Hoje em dia não tem brincadeira. Não tem, hoje é Hoje em dia é celular celular. tablet. E eu acho que as crianças e o ser humano perdeu muito de não ter essas brincadeiras, de não ter esse Enquanto contato. estava só a televisão, até que estava Aham. mais ou menos. Mas depois hoje em dia não tem mais, né, tia? que veio o celular e o tablet. Acabou a aí infância. Acabou a infância, acabou o respeito, acabou tudo. Hoje eu vi meu neto, que está estudando aqui Sim. agora, o William. Ele ontem chegou em casa abismado, porque ele já está no segundo, então. Sim. Ele vê os meninos jogando a comida no bueiro. Ele Por que falou, jogar "Vó, comida no bueiro? Então, pega na escola. Pega na escola, não quer comer e joga não, no bueiro. Você já pensou? Por Não que tem- que eles não falam? Os pode. professores hoje em dia é isso. Mas se os professores ficar... É, verdade. Bate nos Para falar a professores. verdade, é bem complicado hoje ser Tá professor. bem tudo na escola porque e tudo. tá bem complicado Falei, ser meu professor. Deus, será que Ô, a tia, mãe... falando em professor, vocês, como que era a escola? Como que era o estudo? Então, o estudo, a gente não chegou a ir para a escola. Vocês não iam? Não, mas meus primos, que é o Mas por que tipo não ia para a filho de escola? Não tinha que ir para a Porque escola? A gente, sei lá, acho que não tinha, aquele Para tempo falar a fazia verdade, o que tia, queria. e para falar a verdade, tia, eu lembro que meu pai falava, minha mãe fala, que naqueles tempos nem registrava as crianças. Não. As crianças nasciam, não registrava. Aí esperava nascer 4, 5 filhos, ia lá e registrava tudo junto. Tudo junto. Eu mesmo, por exemplo, meu pai me registrou errado. Ele me registrou 10 anos mais velha. É brincadeira. Não acredito. Não, tia, eu tô brincando. Pra falar a verdade, a única coisa que ele errou é que eu nasci dia 12 de agosto. E ele, como registrava todo mundo junto, o dia que ele foi, ele não lembrou o dia que eu nasci e ele me registrou dia 11 de agosto. Só que é do mesmo ano. É. Mas eu sou registrada dia 11 de agosto, mas a minha data de nascimento, que eu comemoro o meu aniversário, é dia 12 de agosto, que é o dia que eu nasci. É. Mas naqueles tempos os pais nem registravam os filhos. Não ia pra... E quem ia, que nem os filhos da sua tia Alice, Maria, Antônio... Que ia pra escola? Que ia pra escola, levava assim, era um bornalzinho, Uhum. caderno. E era longe que as dava. escolas? Era 2, 3 quilômetros. E antigamente, tia, eu lembro que as pessoas faziam tipo até a 4ª série, já era doutor. Já. Quem tinha. estudava até a 4ª série Nossa, do aí primário fazia era doutor. datilografia, não sei se você já ouviu falar. A Datilografia? Tia, eu fiz Estefânia datilografia. fez aqui na Viraí. Tia, eu Você Eunice fez, Tica, né? Fez. eu, Eunice Tica, fiz datilografia. E eu lembro que minha mãe, sempre guerreira, sempre valente, Sempre. quando eu era criança, minha mãe lavava roupa para 10 casas de Com família. certeza, e 9 filhos. E minha mãe tem 9 filhos, graças a Deus, 9 filhos vivos. Graças e minha mãe a Deus. lavava roupa para, acho que era 10 casas de família para ajudar a sustentar os filhos. E eu lembro que a minha mãe pagou minha datilografia lavando roupa para fora. Sim. Então eu sim. fiz datilografia quando eu comecei a trabalhar com 14 anos no escritório de contabilidade. Eu não tinha computador, era datilografia. A gente fazia folha de pagamento, fazia os impostos, tudo na máquina de escrever. Hoje em dia as pessoas a máquina de escrever é relíquia. Máquina de escrever hoje é peça de museu. De museu. Mas quando eu comecei com 14 anos, e não faz muito tempo, há 30 e poucos anos atrás,
Eu escrevia na máquina de escrever. Na máquina de então, escrever. aqueles tempos era datilografia, Era né, datilografia. tia? Tirou o quarto ano. E a datilografia? No tempo da tia, quem tinha quarto ano era doutor. Era. Oitava série era mestre. Era. No meu tempo, quando eu terminei meu ensino médio, que eu fiz o 2º grau, que eu fiz Sim. técnico em contabilidade. Sim. Quando eu terminei técnico em contabilidade, ninguém quase tinha faculdade. As pessoas não faziam faculdade. E para fazer faculdade, que nem eu, quando eu fiz a minha faculdade, eu tinha que andar tipo 3, 4 quilômetros para fazer a faculdade em estrada de chão. Eu ia à noite, saía às 7 horas da noite, enfrentava a rua de Areião e voltava 10, 11 horas da noite. Quando eu encontrava uma carona era ótimo. Quando não encontrava, a gente voltava no escuridão, no Areião, e rezando, morrendo de medo de alguma coisa acontecer. Graças a Deus que aquele tempo não tinha essa violência que tem Deus agora. Sempre cuidou, Deus sempre nos protegeu. Cuidou. E hoje em dia, para você fazer uma faculdade... E era paga, não era? Era paga. Era paga. Hoje tem faculdade que de o graça. carro pega na porta. E leva. Não, tia, hoje para você fazer uma faculdade, você pode fazer de dentro de casa uma faculdade online. Então, a facilidade hoje em dia para você viver é muito melhor. É muito melhor. E muitas vezes a gente vê que as pessoas não dão valor é que nem esses, nessa tecnologia. É que nem esses alunos que vai lá, deixa o prato. Aí o colégio falou Sim. que não vai dar mais Sim. a comida. Vai passar uma semana dando iogurte. Porque é para jogar fora, né, tia? Para jogar fora. Tia, será que as mães não conversam, não explicam em casa, não falam que não pode fazer? Tem que ter o controle do uso do computador, o uso do celular, para que as pessoas tenham uma vida melhor e se relacionem mais gente com gente. Né? Ô tia, deixa eu falar, e no tempo da senhora, que eu tô curiosa e eu quero saber, eu acho que é bem legal nós mulheres sabermos como evoluiu e como era e o que vocês passaram no tempo de vocês. No tempo da senhora, de mocinha, tinha muito preconceito, tia? Tinha. Tinha que ser tudo. Vocês saíam de casa? Vocês iam para baile? Não. Vocês iam para o baile? Não. Por que não? Não. Eu, no dia do casamento da sua mãe, eu fui dormir, filha. Por quê? Eu não via festa. Não tinha costume de sair de casa. No dia do casamento da irmã da senhora, a senhora dormiu? Quando chegamos lá da cidade, eu fui dormir. E nem ficou na festa? Não fiquei na festa. A gente saía assim, os terços. Mais baile, essas coisas. Antigamente ia só para terça e para missa. Só para terça e para missa. Tinha uma igreja lá, seu pai, quem cuidava da igreja. Meu pai sempre foi muito religioso, né, tia? Sempre foi. Meu pai, sua mãe meu também. pai é uma pessoa incrível, minha mãe é uma pessoa incrível. Incrível. E no tempo da senhora, então, não ia para festa, não ia para baile? Não ia para baile, nós só saíamos junto com a avó. Nós não saíamos, nós não tínhamos mulher negócio no tempo de da dormir senhora em casa de amigo. Mulher no tempo da senhora trabalhava fora, tinha oportunidades? Não, trabalhava em roça. Era roça. Sua mãe trabalhou muito na roça. De sol a sol? De sol a sol. E não tinha moleza, não. E não tinha moleza. Pesado. E chegava em casa, tinha que fazer janta, casinha de barro. No final de semana tinha que barrear o fogão, porque no domingo, porque não tinha tempo para deixar o fogão limpo. Para ficar brincando. A gente barreava o fogão, passava cinza no chão, para o chão ficar bonito. Vocês não tinham quase tempo para se divertir? Não, ninguém tinha diversão. A diversão era entre vocês mesmos? Era. Durante a vida? Só. Tipo, sair, passear, ouvir música? Não. Aí a minha tia tinha uma senhora, aí já estava, a Estefânia já era nascida. Uhum. Aí tinha uma cidade onde pegava leite nos postos, onde o médico, a gente vinha no médico lá no Porto Panorama. Aí não sei se existe mais. Pegava leite. Aí eu com a sua mãe vinha lá. Mas era assim, chegava no médico, ia na casa da irmã do tio Cacau. Sim. Que era o marido de Alice. Sim. E pronto, não tinha negócio de ver isso, ver aquilo. Não. Ô, tia, eu sei que teve uma época, e não muito distante, na época da senhora, da minha mãe, que a mulher tinha que levar a toalha pro marido no banheiro. A mulher tinha que pôr comida no prato pro marido. A mulher servia o marido. Era como se fosse uma empregada do marido. E não podia falar. Não, tia? Não, quando ele chegava... Sua mãe fez isso até seu pai falecer. Eu sei. A sua mãe fez isso até... Porque seu pai nunca pegou uma toalha, seu pai nunca pegou um chinelo, seu pai nunca pôs tudo era na minha mão, e minha mãe tinha que levar. Com tudo que ela fazia, que lavava roupa para 10 casas. Trabalhava na roça, lavava roupa para 10 casas. Era tudo cuidava na mão. Da casa, cuidava das crianças. E a hora que o marido chegava do serviço, tinha que levar tudo na mão. Era obrigação.
Obrigação da mulher era servir o marido. Era servir o marido. Porque você era, assim, uma escrava do marido. No tempo de vocês, era uma escrava do marido. Não era assim, casal. Sei lá, hoje, assim, que a gente vê. Um ajuda o como outro. Que é? Hoje um ajuda o outro. Hoje é troca, né? Troca. E eu lembro, tia, porque até esses tempos, perdi meu pai há pouco tempo, em 2020. E eu lembro que a minha mãe levava a toalha no banheiro. Eu lembro que a minha mãe ponhava comida no prato, servia e levava para ele. Qualquer hora que ele chegava para comer, não é? Qualquer hora que chegava para comer. Que pegou, que toda a vida foi assim. Porque antigamente era assim. Era assim. A mulher era serviçal do marido. Era serviçal do marido. E quieta. Não podia reclamar. Não podia pedir. Porque foi assim que vocês foram ensinados. Foi assim que a gente foi a servir o marido. A servir o marido. A servir o homem. A servir o homem. Não era bolinho, não. Não tinha chazinho quente. E o que a senhora quente, acha né? de tudo isso? Que passou? É. Era muito bom. É isso de servir o marido, de... Assim, eu achei que foi assim, meio uma duro escravidão, né? Duro, Muito duro, porque era mãe dos filhos, né? A mulher sofre bem mais do que o homem. Tinha cuidado das crianças, tinha cuidado de tudo e servir o marido. Né? Mas apesar de tudo, de todo o sofrimento, de toda a luta, de todo o trabalho que vocês tinham, foi muito bom. Foi muito bom, muito respeito, né? Tinha muito respeito. Hoje não se tem Hoje em dia é uma coisa que não tem mais, né? Não tem respeito. Não tem. O pessoal não tem respeito mais nem com Deus. Se perdeu os valores, né? Alguns valores se perderam. E são valores que a gente tem que resgatar. Não sei, diz que tudo isso está na Bíblia, né? Mas só Deus é quem sabe. Verdade. Hoje a gente vai ter que dar tchau agora para as rádios. E vamos agora só para o canal do YouTube do Podcast Mais, porque agora está acabando nosso papo aqui na Rádio Cidade, também na Maracaí FM. Tava muito bom, adorei. A senhora gostou? Gostei. Vamos contar o que aconteceu aqui comigo, a senhora e o Júlio? Será que pode contar? Pode. Ô tia, nesses tempos modernos pode. Hoje em dia a gente não é tão... tem a liberdade, hoje em dia a gente tem liberdade. Censura. Porque o nome da minha tia é Rita Moreira Malheiros. Não tem Malheiros. Quem tem Malheiros é só minha sua mãe. Rita Moreira Pinto. Isso. Aí ele perguntou o nome da minha tia, eu falei Rita Moreira. Aí depois eu falei, tem o Pinto. Aí a tia falou, não, mas tira o Pinto. Aí eu falei, mas põe ou tira? Aí nós começamos a rir aqui. Mas é uma brincadeira para divertir o podcast, para divertir as pessoas. Porque dar risada, sorrir, vale muito a pena. Independente da dificuldade, independente de tudo que já passou. Porque, como a senhora diz, tinha que fazer tudo, era tudo mais difícil, mais duro. Mas foi um tempo muito bom. Muito bom. Um tempo que eu acredito que algumas coisas daquele tempo, não, a mulher tem que ser livre. Eu acho que o homem e a mulher tem que ser igual. Um tem que servir o outro, um tem que ajudar o outro. Hoje tem que ter cumplicidade. Tem que ter cumplicidade, diálogo. E o casal hoje está difícil. Tem casal que está difícil para ter um diálogo. Tá e difícil, é o que mais ajuda no casal, é o diálogo. É o diálogo, é a conversa. Tem que ter diálogo. Então, tia, apesar de tudo, era tudo muito feliz, né? Muito feliz. E a gente vai dar tchau para as rádios, dar tchau aqui para o pessoal da Rádio Cidade FM que estava com a gente até agora, para o pessoal da Maracaí FM, todo mundo sobe lá para o canal do podcast. A minha tia ama a rádio, gente. Ela sempre participa de toda a programação, participa do sorteio, manda áudio. Então, tia, aproveita aí, manda um tchau para o pessoal da Maracaí FM da Rádio Cidade, que a gente está indo embora, e vamos só para o canal do podcast. Fica à vontade. Tchau, Rádio Maracaí de Itaquiraí e tchau, a Rádio Cidade de Naviraí. Quem tá na cidade, tá na boa. Uhul, é isso aí, tia. Obrigada. Que orgulho, que honra. Obrigada, e que prazer entrevistar a senhora. Eu não esperava. A senhora ficou feliz? Fazer um podcast um dia. Ficou feliz, tia? Fiquei. Ficou? Que bom. Porque, tia, para falar a verdade, tudo que eu sou, eu devo à senhora, devo à minha mãe, devo ao meu pai, devo às minhas raízes. Eu sou muito grata à família que eu tenho. Gratidão a todos. E a gente vai pro podcast mais agora. Martins, Marcão, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. A todos os ouvintes da Rádio Cidade Maracaí FM. Excelente semana. E participem. Sempre. Semana que vem a gente tá de volta. Fui. Fiquem com Deus. Tchau. E agora a gente vai continuar aqui, tia, só no canal, só no Podcast Mais, pra gente já ir finalizando esse podcast tão incrível que eu tive com a senhora. Eu quero que a senhora fale, assim, da vida inteira da senhora, de quando nasceu, tudo que a senhora viveu. Se a senhora pudesse voltar hoje e conversar com aquela menininha que era a Rita, criança, o que a senhora falaria para ela? Deixa eu pensar. Eu falaria para ela...
Que bom que ela ama a família. Amém, amém. Família é tudo, né, tia? É tudo. Família é Eu amo a base. minha família. A senhora ama eu? Todos, 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 todos. Tia, família é Eu tudo. acho que eu sou a pessoa que tem a melhor família do mundo. Isso não tem preço, né, tia? É isso que nos faz feliz e é isso que a gente olha e tem muita gratidão a Deus. Com certeza. Por Deus ter nos colocado no melhor lugar do mundo e na melhor família do mundo. E eu acho que esse amor, esse carinho e isso de falar o quanto a gente gosta e quanto a gente é feliz dentro da família que a gente pertence, isso a gente tem que falar e a gente não pode perder nunca. Porque felicidade é você amar a sua família. Tem todas as famílias. Família. Tem famílias que fala, ai, minha família tem tal problema, ou tem aquele problema, mas toda família tem problema. Não existe família sem O que problema. a gente tem que saber é que, apesar dos problemas, o amor tem que falar mais alto Tem sempre. que falar mais alto. O carinho, sangue, a dedicação com e um cuidar do outro. Com certeza. Sempre, e é o que né, nós tia? estamos fazendo. Isso mesmo, que a gente Eu cuido da continue. sua mãe cuida de mim, vocês cuidam de mim, cuida da sua mãe. E assim vai, né, tia? E E assim nós assim a vamos. gente segue feliz. E assim a gente E a segue senhora, feliz. se a senhora pudesse escolher hoje nascer homem ou mulher, a senhora queria nascer homem ou mulher? Não, queria nascer mulher mesmo. Vale muito a Tudo pena? vale muito É a bom pena. demais, né? É bom demais. Gente, essa é a Rita Moreira Pinto, minha tia querida, minha tia amada, que veio fazer o podcast comigo hoje. Fiz questão de trazer ela, afinal é o último podcast de março, e eu queria muito entrevistar alguém forte e valente da minha família, e aqui ela está fazendo esse podcast comigo. Tia, eu quero agradecer, obrigada por Obrigada, sempre a senhora eu. estar disposta, obrigada pela Obrigada, senhora eu cuidar de mim, precisando. e obrigada por eu saber que eu posso contar com a senhora até Todos debaixo vocês, d'água. Até debaixo d'água. Obrigada, te amo, Nada, senhora. obrigada eu. E dá tchau pro pessoal que a gente tá encerrando por aqui o podcast. Tchau para todos. Essa é minha tia, gente. Obrigado por quem está comigo aí no Podcast Mais. Obrigado por estar junto. E valorizem a família de vocês. Valorizem quem vocês amam. Quem está perto de vocês. Família é tudo. Sem família, gente, não é nada. Não é nada. Porque quando você está numa vida boa, quando você está bem financeiramente, quando você está bem com seu astral lá em cima, todo mundo quer ficar perto de você. Mas quando você está financeiramente ruim, quando você está triste, pode ter certeza, se alguém não vai te abandonar, é a sua família. Então valorize a família e valorize as mulheres da sua vida, porque mulher é um ser realmente diferenciado, de garra, de luta, de fé e de amor. Eu falo que mulher são flores que enfeitam o mundo. Então, valorize as mulheres da sua vida sempre. Fiquem com Deus e até o próximo podcast mais semana que vem. Obrigado, Café Naviraí, o melhor café do planeta. Obrigado, Flitnet. Obrigado, Cambaru. Obrigado por estar junto. E sejam felizes, se cuidem. E cuidem de quem vocês amam. Cuide das mulheres. Amem as mulheres. Afinal de contas, todos nós nascemos de uma mulher. Fiquem com Deus. Beijo. Até semana que vem.